faceta da vértebra torácica para a faceta da vértebra lombar. Né? Totalmente diferente. Né? Totalmente. Isso me dá aí uma condição para poder imaginar movimentos que não são compartilhados. Né? Verdade? Movimentos que não são compartilhados. Mas a coluna é uma só. Né? Ele não é compartilhado, mas quando eu movimento a torácica para a lombar sempre. Né? E vice-versa. Tá? Eu sempre terei o movimento na coluna inteira. Aí você fala, não, eu consigo isolar. Eu consigo ficar aqui e fazer assim. Consigo. Se eu quiser, eu paro minha lombar e torço só meu tórax, sei lá, eu faço algumas coisas assim. É possível. É possível que você, quando faça movimento, você não enxergue, né, a ação à distância. Mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo. Né? A força que você aplica numa lombar, ela vai percorrer sua coluna inteira. Né? E a força que você aplica numa torácica vai subir para a região cervical e lombar, por aí vai. Talvez você não encontre ali visualmente o movimento, porque de alguma forma você anulou esse movimento com a ação de outros músculos. Mas tem o quê? Tem a intenção da força, tem a tensão passando, e se tem tensão e força, você tem o quê? Compressão em disco, compressão em faceta, você tem estruturas que estão recebendo carga. Isso quer dizer que o movimento, por mais que ele seja pequeno, né, se ele for mal executado, ele vai levar carga e desgaste para a estrutura. Né? Então, vamos tentar entender que não é só a amplitude de movimento que leva a desgaste, mas a qualidade do movimento. Né? Então, eu tenho amplitude que já é um processo de maior risco, e aí eu posso começar a limitar a amplitude, mas continuo colocando o cara em condições de risco quando eu trabalho movimentos inadequados, em que eu não vou respeitar essa coluna integrada. Eu preciso integrar a coluna o tempo inteiro quando eu penso em movimento. Então eu tenho que considerar cada pedaço dela funcionando como um todo, e não separadamente. Eu tenho mais características rotatórias na coluna torácica em relação ao lombar? Tenho, 4 vezes mais. Okay? Isso é um perigo. Né? Porque se na minha coluna lombar eu rodo 1 grau por segmento, na torácica eu rodo 4. Você imagina o que significa uma força rotatória que está passando pelo meu corpo, que encontra uma barreira óssea na lombar. Onde é que ela vai desenvolver essa rotação? Na torácica. E vai com tudo para cima da torácica. Okay? Então eu tenho que conseguir estabilizar essa força antes dela chegar na região torácica com essa capacidade de compensação. Né? Que a torácica vai ter que fazer. Você entende o que eu estou falando? Tem uma série de movimentos que eu tento fazer na região lombar de rotação. Né? De lá não vai acontecer. Porque se você olhar a região lombar, isso aqui é uma parede. É como se fossem 2 braços assim. Né? E aí vem outra que engata aqui. Ó. A hora que eu for rodar, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma parede articular. Né? Então, a minha chance de arrebentar essa faceta aqui é pequena ou grande? Grande. Então, você fazer uma artrose facetária aqui é facinho, né? É só começar a experimentar fazer coisa que a vértebra não pode fazer. Né? E uma delas, particularmente, que é extremamente clássica na literatura, mas não é clássica nos exercícios, aí é a divergência. O que mais é escrito na literatura sobre vértebra lombar é que não pode rodar. Né? Não deve, porque não existe como. Não tem como, porque a parede articular não permite. Né? Mas você encontra um exercício que é neguinho deitado e roda a coluna para cá, a torácica fica e roda a lombar e por aí vai. Né? Você encontra de tudo nessa região. Né? E como é que você consegue fazer uma rotação na região lombar se isso aqui não vai permitir torção? Como é que você conseguiria fazer uma rotação? Vai tudo para a torácica, então. Não, iria, mas o ser humano ele consegue fazer algumas coisas. Como assim? Se não dá, não dá. Não, pensa que você vai ver que a gente consegue. Vai pelo quadril, não vai não. Não vai mesmo, a gente consegue fazer ele isso. Ele sai do apoio facetário e roda no disco. Isso que eu vou falar agora. O que você faz? Você sai do apoio facetário e roda aonde? No disco. Pelo amor de Deus! Deus! Vai rodar, o músculo brasileiro estão todas presas. Não, mas aí ela sai. Não, se você fizer flexão, faz flexão. ó, se
Isso daqui você está na lordose, aí tem apoio facetário, o parede está protegendo o disco. E aí o disco não roda, entendeu? Porque Já entendi. a hora que você retifica, o repertório sai. Aí o disco está lá, ó. Aí roda. Aí, meu amigo, fritou o disco. Aqui, você retificou esse Vocês entenderam isso? O quanto grave é isso? Ok? Se a vértebra está desse jeito aqui para não rodar e proteger o disco, a hora que você tira o apoio facetário,